Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula, nosso workshop de oncologia com o Lucas. Eu vou esperar mais 2 minutinhos só para aguardar mais algumas pessoas entrarem e a gente começa. Bom, então vamos lá começar. Muito prazer estar com vocês aqui hoje, sejam todos muito bem-vindos ao workshop da Vivessano. Meu nome é Maria Fernanda Naufel, eu sou nutricionista, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, onde hoje faço meu pós-doutorado, e sou também a vice-coordenadora acadêmica da Vivessano aqui no Brasil. E hoje, então, eu vou apresentar o workshop do Lucas, que está aqui com a gente, só um minutinho, Lucas, que é o curso o workshop de nutrição clínica em oncologia. Então, o Lucas é o Lucas Oliveira Monção. Ele é graduado em nutrição pela Universidade Anhembi Morumbi do Brasil, mestre em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center, com pesquisa focada em metagenômica pelo Grupo de Genômica Brasil. Ele é o coordenador de pós-graduação em nutrição oncológica da Plenitude Educação e atua com atendimento nutricional a pacientes oncológicos no Instituto Ana Baccarin, com foco em qualidade de vida. Também lidera os atendimentos com foco em nutrigenética. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Eu vou, daqui a pouco, desligar a minha câmera, tá? Então, você pode agora compartilhar a sua tela. E qualquer dúvida, eu vou estar sempre aqui, vou ficar à disposição para qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, tá bom? Boa aula. Tá ótimo, muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer, é uma honra poder estar aqui com vocês, uma honra poder estar realmente vindo falar sobre oncologia, que eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, porque é um assunto que eu amo, sou apaixonado por oncologia, vivo isso intensamente todos os dias. E é uma área que as pessoas, no geral, têm um receio, né? Receio até de falar sobre câncer e tudo mais. Então, realmente, eu sou muito feliz no que eu faço. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês, tá? Deixa eu só arrumar aqui minha câmera, minha telinha, só um minutinho. Acho que tem como fixar meu rosto aqui, não tem? Vamos ver. Ele fica ao lado, já Ah, está tudo certinho. tá. Tá ótimo. Então, pessoal, bom dia. Muito feliz por estar aqui, oficialmente falando para vocês sobre nutrição oncológica, batendo um papo aí sobre esse tema tão relevante na nutrição e na oncologia. E hoje a gente veio falar sobre um pouco das bases moleculares e até que ponto a gente consegue chegar na nutrição personalizada, tá? Então, é um assunto muito relevante que a gente realmente tem que evoluir nessa temática para a gente poder beneficiar os nossos pacientes. Então, como a Fernanda comentou, eu tenho mestrado pelo AC Camargo Cancer Center, que é um dos maiores centros de tratamento oncológico aqui do Brasil. Meu mestrado foi em metagenômica, ou seja, em microbioma, onde eu estudei o perfil de microbioma gástrico dos pacientes com câncer gástrico. A gente fazia algo bem maluco, então a gente identificava as bactérias ali do lavado gástrico dos pacientes e entendia qual a relação disso com a dieta, né? Então todo mundo fala de microbioma, mas só fala do intestino e a gente tem muito mais coisa para estudar. Eu lembro, e contando um pouquinho sobre mim, dessa trajetória da oncologia, eu lembro que eu saí da graduação e eu fui direto para o mestrado e conciliando os atendimentos clínicos, que sempre foi algo que me encantou muito. Então, juntar a parte acadêmica, científica, com a parte prática do negócio, né? Então, é super importante isso. E foi o que realmente me deu uma prática bem grande, o que me dá uma prática bem grande com oncologia. Então, eu sou muito feliz fazendo isso todos os dias, porque eu tenho certeza que eu consigo ajudar muito os meus pacientes e dando, né, prestando um atendimento nutricional individualizado para eles, que é muito do que eu acredito. Então, minha atuação hoje profissional ela é estritamente prática, no sentido de a atuação com o paciente, ela não é em uma instituição, um hospital, por exemplo, é uma atuação
que eu gosto sempre de frisar, que ela acaba sendo mais diferenciada, porque no geral os profissionais têm, quando tem uma atuação mais em hospital. E hoje, quando a gente atua no consultório com um volume de paciente maior, a gente consegue entender que a nossa conduta consegue ser muito mais individualizada, tá? Isso é muito bom, porque a gente consegue acompanhar esse paciente por mais tempo. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o perfil do paciente oncológico mudou e nós precisamos de profissionais capacitados para atender essa nova demanda de pacientes, esse nível de pacientes que estão muito mais exigentes, que demandam de um cuidado mais personalizado. Então, a gente precisa realmente capacitar profissionais para poder conseguir atuar nessa área e ter um êxito ali, né? E, além de tudo, ter, né, um crescimento profissional, que é super importante, tá? Então, bater um papo sobre o que a gente vai conversar aqui, eu resumi alguns tópicos, então a gente vai entrar sobre os aspectos de biologia molecular e celular, falar um pouquinho disso, né? Porque tem uma relação do que é o câncer em si, então para a gente realmente conseguir compreender e até criar algo muito mais didático, né? E algo que faça muito mais sentido, principalmente para quem não tem tanto contato com oncologia, a gente vai falar um pouquinho ali sobre esses aspectos moleculares e celulares do câncer, tentando trazer isso de uma forma didática para vocês compreenderem e saírem do workshop entendendo as principais características. A gente vai falar um pouquinho também sobre epidemiologia, fatores de risco, e converter isso para a prática. Então, como que os pacientes chegam no nosso dia a dia, né? O que a gente tem ali no dia a dia? Quais os desafios para a gente realmente atuar? Quais os desafios para os pacientes enquanto seres humanos que estão ali na nossa frente, né? Então, eles passam muitas vezes por um processo de adoecimento, né? Eles têm câncer. Mas será se o nosso paciente, pelo fato dele ter câncer, ele não pode ser saudável? Então, é muito sobre isso que a gente tem que conversar e é muito sobre essa bandeira que eu defendo, né? O paciente oncológico, ele pode, deve ser saudável, ele tem que ser saudável mesmo com um diagnóstico ali, tá? Então, ele tem que ter qualidade de vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas que a gente tem na oncologia, aonde nós estamos, né? E para onde a gente vai na personalização do cuidado, tá? Eu acho engraçado, quando a gente fala de personalização, sempre se remete a coisas relacionadas à genética, né? Ao microbioma e tudo mais. Mas uma coisa que eu gosto sempre de comentar com os alunos, será se é só isso? Será que quando a gente personaliza a nossa conduta, a gente não tem uma personalização também ali do cuidado? Então é muito sobre isso, sobre a gente expandir o nosso olhar, tá? Expandir o nosso olhar sobre a saúde do indivíduo e pensar que ele pode sim ser acometido em algum momento da vida por um câncer, tá? Então, para a gente iniciar nesse nosso bate-papo, a gente tem que entender o que é câncer, né? Então, o câncer, ele é um conjunto de doenças, tá? Mais de 200 tipos, e que elas têm algumas características comuns que vão definir e vão caracterizar ser um câncer ou não. Então, existem duas características comuns que vão realmente definir se aquele conjunto de células que a gente tem ali, se aquele nódulo, vamos pensar assim, ele é um câncer ou não, né? Se é uma doença maligna ou não. E dessas duas características, a divisão celular descontrolada e a capacidade de invadir um tecido são duas características extremamente relevantes, tá? Isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. E a gente tem que entender que essa capacidade de invadir o tecido é super relevante. Por quê? Porque se eu tenho um nódulo, eu tenho um conjunto de células ali que são malignas, né? E está em um determinado tecido, na mama, por exemplo, se essa doença não tiver um diagnóstico precoce, não for tratada mais precocemente, as chances desse indivíduo ter uma doença que sai da mama e vai para os ossos, por exemplo, é muito grande. Então, isso é câncer. É uma doença que basicamente está em um tecido e tem a capacidade de se disseminar. E, além disso,
quando a gente fala de divisão celular descontrolada, a gente está falando, então, de uma doença, né? Uma patologia ali, que tem uma característica grande ali de progressão. Ou seja, se a gente não tem diagnóstico precoce, não tem tratamentos eficientes para aquela determinada doença, a gente não consegue, muitas vezes, controlar aquela doença e aquela disseminação. Mas, embora a gente tenha essas duas características principais que eu selecionei aqui, nós temos outras que vão tornar essas doenças muito diferentes. Por quê? Se eu tenho um conjunto de doenças, hoje o que a gente vê na prática é que duas mulheres com câncer de mama têm doenças com comportamentos biológicos bem diferentes. E por isso, muitas vezes, essas mulheres respondem de forma diferente aos tratamentos. E isso tem a ver muito com as características histológicas. Então, o que é isso? Com a característica daquela célula que está ali, com a característica daquele tumor gerar invasão e progressão, tá? E com a individualidade da capacidade daquela doença e daquele indivíduo responder a um determinado tipo de tratamento. Então, não quer dizer que o tratamento que foi prescrito para Maria vai responder igual para a paciente Joana. E a essa individualidade também a gente tem que trazer para o nosso cuidado. Ou seja, nós temos ali indivíduos com uma doença que tem capacidade de gerar invasão, tá? E gerar metástase, que é um termo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, e essa doença, ela é agressiva, tá, de uma certa forma, mas um câncer de mama é diferente de um câncer de próstata, que é diferente de um câncer de intestino, por exemplo, um câncer de pâncreas. Então, tudo é câncer, mas o comportamento biológico é diferente. E aí a gente começa a se aproximar até de um conceito de síndrome, né? Então, de uma série de sinais, sintomas e características ali que podem muitas vezes caracterizar o que é câncer, tá? E quando a gente fala um pouquinho de epidemiologia, um pouquinho do que a gente tem ali no mundo, as estimativas aqui do GlobalCan mostram para a gente que no sexo masculino o câncer de mama ele é o mais incidente, tá? Desculpa, o câncer de pulmão é o mais incidente, seguido aqui do câncer de próstata e depois aqui de colo retal. O que é incidência? Então, só para recapitular isso, quando a gente fala de incidência, eu estou falando do número de novos casos que chegam ali, que são diagnosticados a todo ano. Então, a gente tem, assim, milhares de pacientes sendo diagnosticados em todos os anos. Não necessariamente uma doença ser muito incidente quer dizer que ela tem as mesmas taxas de mortalidade. Por quê? Porque, por exemplo, no sexo feminino, nós temos hoje mama, um dos mais incidentes, mas não necessariamente mama é o que mais gera morte nessas mulheres. Por quê? Porque a gente tem aqui muitos tratamentos já para essas mulheres, muitas campanhas de prevenção e diagnóstico e rastreio precoce, e essas campanhas fazem com que a gente realmente tenha mulheres sendo diagnosticadas com tumores mais precocemente, e os tratamentos fazem também com que essas mulheres vivam muito mais, tá? Então, tudo isso a gente precisa entender porque a conduta de um profissional da saúde, de um nutricionista, por exemplo, de um médico, impacta diretamente nessas incidências. Seja para um profissional que nem trabalhe com oncologia, né? Um profissional que trabalhe com nutrição esportiva, por exemplo, muitas vezes aquele paciente que está ali na frente dele, se ele não tiver se ele não fizer uma prevenção ao longo da vida, pode ser aquele paciente que um dia vai desenvolver alguma coisa. Então a gente tem que olhar um pouquinho para isso, tá? Quando a gente olha aqui para o Brasil, e né, puxei aqui a sardinha, como nós usamos esse termo aqui no Brasil, trouxe um pouco dessa incidência aqui no Brasil. Tirando os casos de câncer de pele, que são os mais incidentes aqui no Brasil, nós temos para o sexo masculino próstata e colo e reto, e para o sexo feminino nós temos aqui mama e câncer de colo e reto também. Percebam que existe uma similaridade entre esses cânceres aqui de intestino
sendo muito incidentes em ambos os sexos, tá? Esses tumores têm uma relação com o estilo de vida muito grande, muito grande. Hoje a gente já sabe que, dependendo do perfil de bactérias que esse indivíduo tiver, bactérias com perfil um pouco mais inflamatório, que estimula vias de crescimento celular, inflamação, nós temos estímulo para desenvolvimento desse tipo de câncer. Algumas dietas específicas e alguns padrões alimentares, na verdade, podem também propiciar, vou falar um pouquinho sobre isso, esses tipos de tumores. Então, hoje, está mais claro ainda que o estilo de vida tem um papel fundamental no desenvolvimento do câncer, e também não só no desenvolvimento, porque eu brinco que todo mundo fala de prevenção, né? Então, muita gente falando de prevenir e tudo mais. Mas e o paciente que já foi diagnosticado? Teoricamente, ele já tem um diagnóstico, a gente não está discutindo ali o que causou aquele tipo de câncer, mas a gente está discutindo realmente aspectos relacionados a como aquele paciente, dentro de um tratamento oncológico, ele vai conseguir se manter bem, vai conseguir responder melhor a um tratamento oncológico, e se é um paciente que está fazendo um tratamento mais curativo, que eu vou explicar isso para vocês, como que a gente vai prevenir esse risco de uma recorrência e assim por diante, tá? Então, entender um pouquinho do câncer a nível molecular, e isso é importante, né? Não sei se eventualmente tem alguém que não é profissional da saúde, mas é importante a gente entender porque nos esclarece do que é uma célula tumoral, nos esclarece o que é uma célula sair de uma célula normal para uma célula tumoral. Então, dentro disso, quando a gente pensa nessa transformação, né, hoje a gente fala que essas células tumorais são células transformadas. Eu brinco até com os pacientes que são células 2.0. Então, elas têm uma característica metabólica, genética, tem uma estrutura ali tão diferente que ela consegue usar várias coisas como fonte de energia, por exemplo. Então, é como se fosse um carro que usa vários tipos de combustíveis para crescer, e que não só a glicose, o açúcar, enfim, o que todo mundo fala por aí. Então, essas células são transformadas. E o que leva a uma célula sair de uma célula normal para uma célula neoplásica, uma célula tumoral, o que se considera câncer, são, de uma forma mais geral, danos ali nesse material genético. Então, vocês vão entender que sempre o câncer ele tem até um fundo genético, seja um fundo herdado, seja uma relação com a genética que foi esporádica, aconteceu ao longo da vida. Então, pelo estilo de vida do indivíduo, ele sofreu uma série de danos ali naquele material genético que fez com que ele não conseguisse eliminar essas células defeituosas, e essas células progrediram e se desenvolveram ali, se formaram um tumor. E aí, pensando mais nesses tumores esporádicos, e eu já vou definir para vocês a diferença do que é um câncer hereditário esporádico, nós temos aqui fatores físicos, químicos, biológicos, hereditários também, que vão gerar alterações genéticas, epigenéticas, e que isso faz com que a gente tenha impactos em oncogenes e genes supressores de tumor. Lucas, o que é isso? Oncogene é um gene que causa câncer? Calma, não necessariamente. Então, todo mundo tem oncogenes e genes supressores de tumor. Todos os indivíduos, tá? De uma certa forma. A diferença é que quando esse indivíduo ele tem câncer, por exemplo, a gente tem muitas vezes alterações, mutações aqui nesses oncogenes e genes supressores de tumor, que fazem com que a gente tenha uma desregulação do ciclo celular. Todo proto-oncogene ou oncogene são genes que estimulam o ciclo celular, estimulam a célula a se dividir, estimulam o crescimento, divisão, crescimento, multiplicação. E os genes supressores são genes que fazem exatamente isso, vão suprimir algum momento daquele ciclo, daquele metabolismo e assim por diante. Quando o indivíduo está dentro de um processo, né, quando a carcinogênese, ou seja, o processo de formação do tumor está acontecendo, a gente tem ali desregulação da função desses genes.
Ou a gente tem uma atividade mais reduzida, e aí se eu tenho atividade reduzida dos genes supressores de tumor, eu realmente não estou conseguindo inibir aquele crescimento celular. É aquela divisão, por exemplo. Se eu tenho estímulo de oncogenes, eu estou falando o quê? Célula progride, se divide e vamos para frente. Então, a gente começa a ter um desbalanço dessas funções por características, seja hereditárias ou características ambientais, por exemplo, e aí a gente começa a realmente ter o desenvolvimento do câncer propriamente dito. Nós começamos a ter o desenvolvimento do tumor aqui, como a gente comentou, tá? E aí, Lucas, mas você comentou que tem tumores esporádicos, hereditários, qual a diferença? O que é mais importante a gente entender? Que os tumores esporádicos, o câncer esporádico, ele é o mais frequente na população. Hoje a gente fala ali de mais ou menos 90%, né, dos tumores que tem ali na nossa vida, né, na vida da população, são baseados em causas esporádicas. O que é isso? São mutações somáticas, alterações genéticas somáticas que acontecem ao longo da vida após o nosso nascimento, tá? Então não acontecem aqui nos gametas, acontece a partir do embrião, por exemplo, e aí a gente começa a ter essas alterações genéticas e muitas vezes a gente tem que considerar o tempo. Então, por que as pessoas têm um diagnóstico de câncer lá com 40, 50, 60 anos? Porque ela teve, desde o seu nascimento, uma exposição ambiental. Ela está ali 40, 50 anos da vida dela, se expondo a um determinado padrão de dieta, de estresse, de sono ou da ausência do sono, né, que é algo que a gente fala muito hoje em dia. Um padrão de estilo de vida que não ajuda no processo de saúde. Então, a gente começa realmente a ter uma exposição ambiental grande. E aí, esses tumores, eles acabam sendo mais esporádicos, ou seja, não tem uma causa única, mas é baseado numa série de causas. Então, não tem nada que sozinho cause câncer. Um fator de risco, ele vai ser um fator de risco quando nós temos um contexto de estilo de vida que corrobore, que ajude, que influencie para aquela célula normal se transformar numa célula tumoral, tá? Quando a gente fala de câncer hereditário, quer dizer que dentro do peso ali, né, dentro das coisas que estão influenciando o desenvolvimento daquele câncer, são mutações herdadas, elas ocorrem ali no gameta, tá? E elas podem ser transmitidas ao longo da descendência. Então, mulheres com mutações em genes específicos, e muitas vezes parentes próximos, mãe, filha, por exemplo, essas mulheres podem ter algum tipo de mutação e podem passar isso ao longo da geração. Só que o que talvez nos deixa mais tranquilo é que esses tumores não são tão incidentes, a causa desses tumores não são tão frequentes. Então, hoje, a gente tem uma estimativa que cerca de 5 a 10%, de uma forma mais geral, dos tumores têm causas hereditárias. E isso nos dá um poder de atuação tão grande que, se eu sei que os indivíduos desenvolvem um câncer baseado muito no estilo de vida dele, e não necessariamente ele herdou um gene, uma mutação em um gene específico, se eu sei isso, quer dizer que se eu prevenir desde cedo, é melhor. Se eu tiver uma vida mais saudável, é melhor. E aí o que vai ser saudável para mim, não necessariamente vai ser saudável para a Fernanda, para o João, para a Maria e assim por diante, tá? E aqui vale lembrar que existem também painéis genéticos, tá? Que um oncogeneticista, que seria o profissional mais ideal para solicitar isso, consegue, baseado em uma avaliação de risco, tá? Baseado em como se fosse um organograma que eles montam ali, baseado em vários fatores, vão definir se, olha, esse paciente tem indicação ou não de fazer um painel de mutação hereditária para determinado tipo de tumor ou determinados tumores, então eles vão decidir. No geral, indivíduos que têm tumores abaixo de 40 anos, indivíduos jovens, né, a gente considera esses indivíduos jovens,
Então, esses indivíduos, no geral, têm indicação ali de passar com o oncogeneticista para entender ali o que pode ser feito, o que pode ser avaliado. Até porque, muitas vezes, quando o indivíduo tem alguma mutação hereditária, isso muda a conduta do profissional. Então, esses indivíduos têm, muitas vezes, indicação de fazer cirurgias profiláticas, retirada de alguma mama, um acompanhamento mais semestral, com algum tipo de exame. Então, para cada tipo de tumor, para cada tipo de painel de mutação, existe um acompanhamento que tem que ser feito. Lucas, não somos médicos. O que a gente tem que saber disso? Que indivíduos muito jovens têm grandes chances aí de, quando diagnosticados com câncer, têm grandes chances de ter algum tipo de mutação hereditária. Então, cabe a gente ficar atento com isso para poder orientar essas pessoas também. E lembrar que, embora esses indivíduos tenham, por exemplo, algum tipo de mutação, não quer dizer que o estilo de vida não sirva para nada, né? Que só aquela mutação que vai aumentar o risco 100% daquele indivíduo ter câncer. Não. O estilo de vida ainda assim é importante nesse contexto, tá? E aí, falando um pouquinho, então a gente já entendeu o que, de uma certa forma, leva ao desenvolvimento do câncer, aqui de uma forma mais resumida, né? Mas agora a gente tem que olhar quais as características desse tumor, ou dos tumores. Então, nós temos hoje na literatura os hallmarks do câncer, as marcas, as características do câncer. E essas características foram identificadas e definidas, criadas, para realmente, não digo criadas, mas na verdade foram mapeadas e compiladas em artigos, em documentos específicos, para realmente a gente conseguir entender qual o nível de complexidade de um tumor. Eu brinco que toda vez que nós vermos um tratamento mágico e milagroso, muito aleatório para o câncer, que não o tratamento principal, que muitas vezes é cirurgia, rádio, químio e assim por diante, a gente tem que olhar para essa imagem. Porque aqui nós temos um monte de características que vão nos dizer que o câncer é uma doença complexa, que o tumor ele tem uma capacidade de ter resistência a ataques do sistema imunológico. Pensa que aqui é um tumor e aqui em volta nós temos um microambiente tumoral. Em um curso, em algum momento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas esse microambiente tumoral, quando as células do sistema imune chegam aqui próximo, elas ficam fadigadas, cansadas. São células ali que chegam, elas diminuem, na verdade, a sua atividade de eliminar tumores, por exemplo. Porque o tumor, ele é 2.0, não é? Então, ele tira a sensibilidade dessas células do sistema imune. Por quê? Porque ele quer proliferar, ele quer crescer. O tumor, ele tem capacidades de criar mecanismos que vão fazer com que ele tenha invasão e possa gerar metástase. Então, o que é uma metástase? É quando o tumor ele sai de um local primário, da mama, e cria um sítio secundário, ou seja, ele vai para os ossos, para o rim, para o fígado e assim por diante, tá? Cada tipo de tumor, mama, próstata e assim por diante, tem um local específico, alguns locais que eles têm uma tendência maior a gerar metástase. Então, é como se a gente começasse aqui a criar vasos sanguíneos em volta desse tumor para conseguir alimentar, gerar, entregar mais nutrientes. A gente pode ter desprendimento de células tumorais pelos próprios vasos, mas nós também podemos ter desprendimento via sistema linfático. Então, vários tumores, como mama, por exemplo, a gente começa a ter uma disseminação mais linfática, tá? Para depois a gente ter um surgimento daquele tumor em algum órgão específico. Mas o ponto é, se eu tenho já metástase, eu já tenho célula tumoral circulante, que é uma área de estudo hoje, células tumorais circulantes. Talvez a gente, antes de identificar um tumor em um indivíduo, fazer o diagnóstico, talvez aquele indivíduo até já tenha algumas células tumorais circulantes ali, o que é muito bizarro a gente pensar, né, na nossa prática. Um dia a gente vai chegar nesse nível de especificidade na prática clínica.
Então, essa característica de invadir criar novos vasos e tortuosos é importante para a gente ter realmente a entrega de nutriente para aquele tumor, e geralmente são vasos tortuosos, a gente precisa de irrigação ali. Resistência à morte celular, então, dentro do ciclo celular, a gente tem mecanismos e mutações ali que acontecem, que dificultam os mecanismos naturais que a gente tem dentro do ciclo celular de eliminar aquelas células defeituosas, e tudo isso faz com que a gente realmente tenha uma doença que, sim, ela tem uma capacidade maligna. Se ela não for tratada corretamente, essa doença vai progredir e vai ameaçar a continuidade da vida do nosso paciente. O câncer também é uma doença, uma doença metabólica. A gente tem células ali que tem uma reprogramação do metabolismo. Essa reprogramação metabólica muda a forma com que a célula tumoral utiliza os substratos energéticos. Isso faz tumores serem mais hipermetabólicos, tumores serem mais hipometabólicos ou normometabólicos. Então, tem tumores que captam mais glicose, tem tumores que têm capacidade aumentada de captar, por exemplo, glutamina, que é algo que um monte de gente usa ali, né, até sem recomendação e de uma forma mais indiscriminada, mas tem tumores que usam esses compostos para estimular esse crescimento celular. Então, o tumor, ele sofre, sim, uma reprogramação metabólica. E a gente vai caminhar para o dia que a nossa conduta dietética, a dieta, vai diretamente influenciar a forma com que a gente tem ali, a forma com que o tumor está se comportando metabolicamente. A gente já tem algumas estratégias para isso, mas é um pequeno número de pacientes que se beneficiam, tá? E esse tumor, ele tem capacidades de manter sinais de proliferação, crescimento, de realmente crescer, tá? O tumor, ele quer crescer e progredir. E a dieta, que eu acabei esquecendo de colocar a referência, mas é de um artigo da Nature, a dieta, ela tem capacidade de impactar em todas essas estratégias, todos esses pontos. Então, no ciclo celular, no processo de reparo, em sinais de proliferação, na regulação hormonal, por exemplo. Então, tem tumores de mama, por exemplo, alguns que têm receptores hormonais. O que é isso? Toda célula de mama tem receptor hormonal. Que bom, né? Isso mostra que é uma célula da mama. Mas os tumores, como eles são 2.0, lembra que eu comentei? Eles usam esses mecanismos normais das células para se beneficiar e para estimular o crescimento celular. E alguns pacientes mais inflamados, com resistência à insulina, podem piorar essa regulação hormonal. A própria inflamação, a própria capacidade imune dos nossos pacientes são moduladas também pela dieta, pelo exercício e tudo mais. Então, está aqui uma ferramenta de transformação para os nossos pacientes. Dentro disso, dentro dos fatores ambientais, nós temos aqui o IARC, que classifica os agentes carcinógenos aqui dentro de uma classificação para definir se eu tenho agentes carcinogênicos, que eles são já potencialmente, eles são considerados um composto, um agente que realmente gera câncer, tá? Então, nós temos agentes carcinógenos do tipo 1, que são agentes considerados, sim, compostos ali que geram câncer, que eles podem sim aumentar o risco do paciente ter câncer. Agentes que são provavelmente carcinógenos, né, carcinogênicos para os indivíduos. E aí a gente começa a ter outras classificações que são menos pesadas, vamos pensar assim. São compostos que muitas vezes podem gerar câncer, mas depende. Sabe aquela coisa que todo profissional da saúde fala? Depende, porque depende muito do contexto de estilo de vida. O ponto é que, conforme a gente vai melhorando a evidência, chegando na classificação do grupo 1, nós temos mais evidência científica. Então, o que é importante comentar? Que toda conduta nossa profissional tem que estar pautada na evidência científica. E esses agentes podem ser oncoiniciadores, então eles podem gerar danos iniciais aqui no material genético,
oncopromotores, uma célula que já está mutada, já tem uma célula tumoral, eles podem promover essa oncogênese e oncoaceleradores. Então, são agentes que, mesmo quando o indivíduo já tem câncer, isso pode piorar aquela progressão da doença. Então, não é porque o indivíduo já tem câncer que a gente não vai dar para esses indivíduos e gerar orientações ali para esses indivíduos que para melhorar, então diminuir o consumo de algum determinado tipo de alimento que é considerado carcinogênico, não é porque ele já tem câncer que a gente não vai dar essas orientações. Nós temos que sim orientar para a gente não piorar esse processo que já está instalado. Então, a nossa conduta também é pautada por isso. Quando a gente fala desse estilo de vida, e caminhando aqui talvez para uma nutrição mais personalizada, nós começamos a falar do processo de ocidentalização. O que é isso? É o meio ambiente que a gente está vivendo. Então, nós temos aqui a imagem A, onde nós temos aqui uma dieta, um padrão alimentar que está extremamente adequado e gera, muitas vezes, substratos para a nossa composição de microbiota, por exemplo. Então, frutas, vegetais, vitaminas, antioxidantes, que vão gerar, muitas vezes, aqui compostos que realmente vão ser fermentados pela nossa microbiota, que vão gerar compostos que têm ação imunológica, ação até de inibir alguns processos de carcinogênese, e nós temos a letra B, que na verdade é um padrão de dieta ocidental, com alimentos muito calóricos, com pouca fibra. Eu brinco com os pacientes que quando a gente tira uma coisa da dieta, a gente põe outra no lugar. Então, indivíduos que muitas vezes têm um padrão de dieta com baixo compostos bioativos e vitaminas, minerais, geralmente consomem menos frutas, tá? E vegetais. E eles provavelmente consomem mais ultraprocessados. Então, esse processo de ocidentalização gera perturbação na composição de microbiota. A gente tem artigos já mostrando isso. A gente diminui a abundância, a quantidade de bactérias protetoras, porque, no geral, a gente tem um padrão de dieta que gera uma microbiota aberrante. Se eu não tenho fibra e prebióticos, essas bactérias começam a fermentar esses aminoácidos. E tem alguns aminoácidos que podem gerar aqui uma composição de microbiota aberrante, impacta aqui em barreira intestinal e gera toda uma repercussão metabólica. Então, em câncer coloretal, a gente já tem isso bem estudado, e tem evidências melhores a cada dia, que esse padrão de dieta se influencia o estímulo de algumas vias de proliferação celular, e se a gente melhorar esse padrão de dieta, e eu falo muito do padrão, porque não é só a fibra, só o prebiótico, é o contexto, é o composto bioativo, por exemplo, que está junto naquele alimento. Por isso que os alimentos são tão incríveis, tá? Então, quando a gente tem esse padrão de dieta mais ruim, a gente está falando de um impacto sistêmico. Por quê? Eu gero alteração e impacto em microbiota. E hoje a gente começa a ter algumas ferramentas para a prática clínica, que é talvez usar alguns testes de metagenômica na prática clínica. Embora a gente não tenha tantas evidências ainda, mas isso vai aumentando ao longo do tempo. A gente tem que se apropriar desse conhecimento. Então, o papel hoje é mostrar um pouquinho de cada coisa que a gente tem. Tá? E falando um pouquinho desse padrão de dieta ocidental, nós já temos aqui vários artigos científicos falando desse consumo de alimentos ultraprocessados, com risco de vários tipos de câncer e com risco de outras doenças aqui crônicas, tá? Na América Latina, no Brasil, no mundo, em estudos aqui franceses, europeus também, já mostrando essa relação. Então, o que é importante, que eu quero que vocês guardem isso, que nada sozinho faz milagre, mas o contexto da dieta e a nossa conduta como um todo vai realmente trazer para a gente um impacto em prevenção, em tratamento. Então, por isso, quando a gente fala de um padrão de dieta com menos alimentos ultraprocessados, eu tenho uma tendência a proteger mais o meu paciente. Uma dieta do Mediterrâneo, por exemplo, porque eu tenho frutas, vegetais,
gorduras de qualidade, compostos bioativos. E a dieta rica em alimentos ultraprocessados já está sendo bem documentada de aumentar o risco de câncer, tá? O que é isso, né? Essa dieta rica em alimentos ultraprocessados, eu adoro essa imagem, porque ela mostra muito bem isso. Então, se eu saio de um alimento mais in natura, um alimento menos processado, eu estou falando de um alimento que foi cortado, foi higienizado, é um alimento que ele está ali de uma forma realmente mais natural. E quando eu vou para o ultraprocessado, eu tenho um produto alimentício extremamente industrializado, com vários aditivos que não é de uso culinário, você não tem um monte de aditivo em casa, na cozinha de casa de vocês. Então, aqui a gente muda a conformação do alimento e a biodisponibilidade do nutriente, tá? Então, aqui eu tenho um produto alimentício que tem aditivos importantes e que não são iguais aos alimentos iniciais. O alimento processado, ele não é o grande problema, tá? O processado, ele é um alimento que tem uma adição ali de um açúcar, um sal, um óleo, ele é modificado a forma de preparo, como no caso uma geleia 100% ali, fruta, por exemplo, ou até algumas geleias com açúcar, que não tenha tantos aditivos industriais, mas são alimentos processados que melhoram a palatabilidade para a gente comer um determinado alimento que in natura não era tão agradável. Então, até facilita. O grande problema desses alimentos é que eles podem ter um valor calórico um pouco maior, tá? Mas o alimento processado não é o grande problema. O problema é a gente ter uma alimentação muito baseada em ultraprocessados. Lucas, a indústria enriquece os alimentos. Beleza, ótimo. Mas não é igual, tá? Não é igual comer um alimento, comida de verdade. E aí, dentro desses fatores etiológicos, dentro da ocidentalização, nós temos aqui, por exemplo, o álcool, tá? A bebida alcoólica em si. A gente sabe hoje que esse álcool ele é metabolizado, a gente gera essa formação de acetaldeído, e os indivíduos podem acumular esses compostos e gerar, por exemplo, alterações de padrões de metilação, alterações no nosso material genético, e a gente começa a ter, e na verdade a gente já tem muito documentado, que vários tumores já são extremamente relacionados com álcool, por exemplo. Então, os tumores mais incidentes têm uma relação aqui com o consumo de bebida alcoólica em excesso, tá? Hoje, tem indivíduos que, quando a gente fala de nutrigenética, de polimorfismos, a gente consegue saber se ele metaboliza bem ou não o álcool. Às vezes, os indivíduos acumulam muito esses compostos e isso aumenta o risco dele ter algumas doenças, tá? De uma forma geral, não dá para falar que existe dose segura de álcool, pelo menos na oncologia. Isso não quer dizer que, eventualmente, o paciente não vá tomar uma taça de vinho ou tomar alguma bebida alcoólica, não é isso. Mas a gente tem que ser muito consciente que o impacto é sistêmico, tá? O tabagismo ele já é também muito bem estudado. Claro que pulmão a gente tem aqui uma incidência bem maior, e conforme maior a bolinha, maior o impacto do composto aqui em estar relacionado com determinado risco de câncer, mas nós temos sim uma relação com outros tipos de tumores. Eu gosto de explicar isso porque, embora a gente tenha uma evidência maior com pulmão, por exemplo, não quer dizer que não impacte no resto. Porque às vezes um indivíduo com câncer de estômago, ele não só fuma, mas ele fuma muito, ele consome muitos ultraprocessados, ele tem um estilo de vida estressado, ele é sobrepeso, então tudo isso vai somando para esse indivíduo, né? Desenvolver um câncer no futuro. E esse tabagismo aqui, por exemplo, essa nicotina em si, ela pode impactar na carcinogênese, por gerar o que a gente chama de adultos de DNA. Então, quando a gente tem células que estão um ciclo celular no funcionamento normal, nós temos aqui um reparo desse material ou eliminação dessa célula, mas quando a gente tem alguma alteração, a gente pode gerar estímulos aqui e mutações em oncogenes super importantes ou em genes aqui que são guardiões do nosso material genético, né, como o TP53. E isso muda a forma com que a gente está mais exposto
a desenvolver um câncer, ou a forma com que a gente, ou muda, na verdade, o aumento do risco. Então, a gente começa a ter alterações moleculares que podem gerar aqui impactos nesse material genético, que pode levar, a longo prazo, o indivíduo a ter câncer de pulmão. Mas não é só isso, a gente tem que pensar no contexto, tá? E nas minhas aulas, como eu falei que eu tenho essa atuação prática também, eu gosto sempre de trazer como que os pacientes chegam para a gente no momento de prevenção. Eu falo isso porque eu também atendo alguns pacientes que não são oncológicos, mas que eles vêm buscar uma qualidade de vida melhor, e aí a gente vai olhando para esses indivíduos, a gente começa a ver até a tragédia que é, né, para alguma parte da população. Porque quando a gente olha lá na epidemiologia e fala, nossa, a obesidade aumenta o risco de ter câncer. Sim, mas a gente esquece quantos indivíduos obesos tem na população. Ou como os hábitos de vida são tão ruins. Ou, na verdade, com qual características que eles têm, como é a que eu vou mostrar agora da parte de nutrigenética, quais características esses indivíduos têm que eles nem sabem, muitas vezes, e que podem aumentar o risco indiretamente dele ter câncer, tá? Então, por exemplo, aqui um indivíduo do sexo masculino, 39 anos, com índice de massa corporal de 31, então obesidade grau 1, um indivíduo que fez análise de bioimpedância com equipamento mais fidedigno ali, com preparo e tudo mais, onde a gente viu que tem bastante gordura corporal sim acumulada, um indivíduo relativamente jovem, mas uma atividade física esporádica, não consegue manter isso, uma alteração em insulina, ferritina, com hipertensão, então a gente está vendo que é um indivíduo que tem um grau de inflamação importante. E aí, esse indivíduo fez comigo um teste de nutrigenética. Então, a nutrigenética tem a ver com quais polimorfismos, que são variantes dentro de alguns genes nossos, quais características genéticas nossas, como que elas influenciam na metabolização de compostos que vêm da dieta, do meio ambiente e tudo mais. E existe um perfil que a gente avalia na prática clínica, que a gente pode usar isso, que é um perfil relacionado à resposta inflamatória, modulação do estresse oxidativo e da capacidade de detoxificação. Então, os nossos indivíduos, eles... todo mundo faz detox, não tem dieta detox, não existe, mas o que existe é um fígado maravilhoso que faz detox, ele elimina substâncias. E nós temos, por exemplo, algumas enzimas, como, por exemplo, essa GSPM1, que se o indivíduo tem um polimorfismo de risco ali naquele gene, ele vai ter uma alteração na enzima que é produzida a partir daquele gene, ou seja, que ele tem uma deleção, tá vendo? Então aqui o gene, o código do polimorfismo, que é o RG do polimorfismo, ele tem uma deleção. O que significa? Que ele vai metabolizar de uma forma pior os compostos carcinogênicos que vêm da vida, da dieta, os compostos que vêm, por exemplo, de fumaça e de várias coisas, né? Do composto lá do churrasco, por exemplo, esses indivíduos têm características aqui que vai fazer com que ele acumule mais esses compostos. Mas, Lucas, com esse resultado, você pode falar que ele tem um risco maior diretamente de ter câncer? Não. O teste de nutrigenética é um teste preditivo. Então, existem chances de, baseado no meio ambiente, baseado no histórico genético, baseado no genótipo e no fenótipo, ou seja, na genética e no meio ambiente, se esse indivíduo não consertar esse estilo de vida, a probabilidade dele estar mais exposto a compostos carcinogênicos aumenta, entende? E isso muda o risco dele a detoxificar esses compostos, por exemplo. Essa outra aqui é a sódica, a superóxido dismutase, né? O gene que codifica a enzima, que é um antioxidante enzimático, né? A atividade que também está reduzida, o paciente tem um alelo de risco. O que significa? O processo antioxidante dele está influenciado. Então, esses pacientes chegam para a nossa prevenção e a gente precisa cuidar deles, precisa trabalhar com dieta antioxidante, eventualmente com algum ativo, mas principalmente a dieta, modificar o estilo de vida dele, tá bom?
E na prática, imagina que um indivíduo desenvolveu um câncer, né? Então a gente falou de prevenção, falou de como é que a população está em geral, os fatores que a gente sabe, fatores que a gente nem sabe, como a genética, que vários indivíduos nunca vão fazer, muitas vezes, um teste nutrigenética, porque não vão ter acesso. Isso não é determinante para a conduta, mas são testes que estão crescendo, tá? E quando eu tenho um indivíduo que foi diagnosticado com câncer, então a teoria é linda, a teoria ela traz para a gente o que seria adequado. Então, imagina que uma paciente foi diagnosticada com câncer de mama, pulmão, que seja. Existem características individuais desse indivíduo. O mundo perfeito, esse é o mundo perfeito. O indivíduo que foi diagnosticado, ele tem características gerais ali com a equipe médica, ele faz uma composição corporal, ele tem testes e exames de sangue da parte metabólica, da parte histológica, molecular. Então, a única coisa que faz diagnóstico de câncer hoje é biópsia. Então, os outros exames são complementares para definir como que essa doença está, mas a gente precisa de um exame histológico, precisa da característica daquelas células para fazer diagnóstico. E hoje, além da característica, eu brinco que a gente precisa dar nome e sobrenome para os tumores. Então, mama, por exemplo, existem algumas características que a gente chama de imunohistoquímica. O que é isso? Quais receptores que estão ali naquela membrana celular? Porque o tratamento médico consegue ser mais personalizado e eficiente nesse sentido. E aí o indivíduo que já tem tudo isso, ele deveria passar por uma intervenção, uma avaliação nutricional, ele deveria fazer exercício para, junto com tudo isso, fazer um tratamento principal, que pode ser uma cirurgia, um tratamento medicamentoso, um tratamento que é mais localizado, que é uma radioterapia, que existe uma radiação ali. Mas o mundo perfeito não existe. E vários dos pacientes não chegam para a gente no momento que deveria. Ou eles passam em uma instituição grande e muitas vezes não têm o devido cuidado pelo volume de atendimentos. Então, na prática, como que eles chegam? Qual fase que o paciente está? Cada fase, diagnóstico, tratamento ativo, tem peculiaridades. No diagnóstico, qual o padrão alimentar desse indivíduo? Qual o nível de estresse emocional, físico desse indivíduo? Qual foi o estilo de vida dele ali? E não é o estilo de vida de um ano, gente. O indivíduo com 50 anos sendo diagnosticado com câncer, 70 anos, qual é o histórico de vida dele? Isso muda a nossa conduta, tá? Qual é a composição corporal, idade, fase desse adoecimento? Existe uma curva que mostra as fases do adoecimento emocional. Então, ele está num processo mais de negação, ele está mais depressivo, isso também muda a nossa conduta. Qual a percepção do diagnóstico? Esse indivíduo, ele sabe que ele tem câncer? Tem indivíduos que não sabem, que a família está escondendo, por exemplo, porque o câncer é uma doença estigmatizada. Mas hoje, eu brinco, eu sempre posto lá no meu Instagram, depois eu passo para vocês, que os meus senhorzinhos, os meus pacientes treinam com personal ainda. Então, eles treinam, fazem musculação. Esse é o paciente oncológico que a gente quer. E o perfil do paciente oncológico mudou porque hoje em dia eles fazem muitos tratamentos ambulatoriais. Então, eles não ficam mais necessariamente internados fazendo quimioterapia. Eles vão lá na instituição, recebem a quimioterapia, voltam para casa. E aí surge a demanda de pacientes querendo profissionais capacitados para darem um atendimento mais personalizado, para entender o que acontece dentro de instituição, mas para entender como que se cuida desse paciente no ambulatório, no consultório. Então, como que a gente faz esse acompanhamento? Qual é o estadiamento? Qual é a programação de tratamento? Como é que vai ser feito? Então, isso muda a nossa conduta. Às vezes, os pacientes não chegam no diagnóstico, eles vão ter um acompanhamento nutricional só depois de meses ali que está tratando, tá? Então, eles chegam no tratamento ativo e pacientes tratando há 5, 10 anos. Esse paciente, ele passou por várias quimioterapias, ele está polimedicamentado, ele tem muitos sintomas, ele está fazendo drogas e terapias-alvo, que não é químio, por exemplo, está fazendo imunoterapia, terapias-alvo, por exemplo. Então, são muitos tratamentos que repercutem na saúde do nosso paciente. Lembra que o indivíduo com câncer ele tem muito mais células normais do que células tumorais.
E a gente tem que nutrir essas células normais também. Não é só tumor, existe uma pessoa ali. Qual é o estado emocional desse indivíduo com tratamento ativo? Então, como que a gente conduz a nossa conduta ali, considerando esse momento do indivíduo? Ele está preparado para fazer uma modificação de estilo de vida, para ter controle de sintomas? Então, dentro de tudo isso, dependendo da fase que o paciente está, ele tem repercussões nutricionais diferentes. Então, hoje a gente fala muito do catabolismo muscular, da quebra da massa muscular, seja por a gente ter aqui uma redução da ingestão alimentar em indivíduos que estão mais emagrecidos, e aí a gente deixa de ter estímulos de via de crescimento celular, deixa de ter, estímulos de vias de crescimento muscular, de síntese proteica, a gente diminui a síntese proteica, tá? E a gente começa aqui também a ter fatores secretados pelo próprio tumor. Então, fatores que estimulam a quebra muscular, né, como o fator indutor de proteólise, esse PIF. Então, a gente começa a estimular toda uma maquinária aqui, bioquímica e celular para estimular o catabolismo muscular. A própria inflamação nesses indivíduos é grande pelo tratamento, pelo tumor, e aí a gente começa aqui a ter também estímulo para degradação muscular, e isso estimula os indivíduos a chegarem, muitas vezes, na prática clínica, sim. Então, indivíduo de 64 anos, diagnosticado com câncer de pulmão metastático, para o sistema nervoso central, tabagista por 40 anos, fazendo um tratamento de rádio mais químio, e uma busca tardia pelo diagnóstico. Esse paciente já faleceu. Acompanhei ele por um curto período, ele já chegou para mim emagrecido. É visível o catabolismo muscular, mas isso não acontece em todos os pacientes. Tem pacientes obesos com câncer, tá? Então, olha como os pacientes muitas vezes chegam para a gente em diferentes momentos de tratamento, e isso muda a nossa conduta. Um outro caso, uma paciente com câncer de mama, com recidiva óssea pulmonar, com perda de força, fadiga para atividade diária, flacidez, medo de comer carboidrato, onde foi prescrito uma dieta cetogênica que ela fez ali por 3 meses consecutivos, e onde não teve avaliação prévia da composição corporal. Se tivessem feito, seria claro que a paciente já tinha um grau de sarcopenia, e que é a redução da quantidade de músculo e de funcionalidade, e a gente não poderia, e essa paciente não poderia fazer uma estratégia restritiva, não tem indicação. Então, tem que se considerar tudo isso, tá? Para avaliar um paciente oncológico. E aí é o outro lado da moeda, que é o que está muito incidente, principalmente para tumores femininos, que são as pacientes com obesidade. O perfil do paciente oncológico não é só aquele paciente da foto anterior. É, por exemplo, essa paciente aqui, que chegou para mim recém-diagnosticada com câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, que é uma outra proteína que eu falei que a gente avalia na imunohistoquímica, com um marcador de proliferação celular aqui em 10%, com metástase aqui linfonodal, ou seja, nos linfonodos. Ela tinha, na verdade, porque a gente já conseguiu reduzir peso, mas um IMC aqui de 36, se eu não me engano, com obesidade bem importante, já fez bariátrica, teve reganho de peso, isso antes do diagnóstico, e a gente tem, então, alterações na célula de gordura, hipertrofia, hiperplasia, aumento do tamanho e da quantidade de células de gordura, onde a gente tem mais inflamação, a gente tem impactos em insulina, resistência à insulina, impacto aqui em sinalização hormonal. Então, para um paciente com câncer de mama, receptor hormonal positivo, olha o impacto dela ser obesa. É inaceitável falar que é normal que essa paciente continue obesa ao longo do tratamento. Então, é para isso também que a gente luta, para a gente conseguir modificar esse cenário. Existem pacientes, lembra no começo da aula, uma doença heterogênea. Pacientes que vão ter um quadro de emagrecimento, mas pacientes que vão ter um quadro de obesidade. Não posso falar para o indivíduo obeso que não pode reduzir peso. Qual a velocidade dessa redução de peso? É gordura? É músculo?
qual a composição corporal, o indivíduo treina, faz atividade física ou não. Por quê? Essas células de gordura aumentadas e essa inflamação gera impacto em vias de crescimento celular, inflamação. Isso piora aqui, impacta no microambiente tumoral. Então, a gente tem que olhar para isso, tá? E aí, para a gente caminhar para o fim aqui da nossa aula, para o fim dessa apresentação, a gente fala aqui um pouquinho das principais causas que a gente mais encontra na nossa prática clínica. Então, desde quadros de uma redução de peso, de uma má nutrição, né? Quadros onde a gente tem redução de peso, a gente começa aqui a ter impactos, tem indivíduos que já chegam no diagnóstico ali, principalmente com tumores de pâncreas e alguns tumores do trato gastrointestinal, onde eles já chegam com um quadro de emagrecimento, e aí existe uma inflamação que pode ser mais aguda. Se essa inflamação for mais aguda, ela é mais momentânea. Se ela se perpetuar com um processo mais crônico, a gente pode caminhar para uma caquexia, que é onde a gente tem uma redução de peso, inflamação, e dificilmente a gente consegue reverter esse quadro dos pacientes, mas a gente consegue pelo menos frear esse catabolismo. E quadros onde a gente também tem uma redução a gente tem um quadro de sarcopenia, ou seja, pode ser pela idade, um indivíduo perdeu força muscular e funcionalidade daquele músculo, ele está mais cansado, por exemplo, com dificuldades de andar, ou indivíduos mais jovens que nunca fizeram exercício, que é visível um quadro de sarcopenia. Isso acontece. E não é só o envelhecimento. Então, o fato do indivíduo ser sedentário, o fato dele ter outras complicações, como no caso o câncer, uma doença, a gente começa a ter um quadro de sarcopenia associado ao câncer. E aí, hoje se recomenda identificar a quantidade de músculo e identificar a funcionalidade com equipamentos que vão mostrar para a gente a força muscular ou testes que vão mostrar se o indivíduo consegue andar, baixar, sentar. Então, a gente tem que avaliar isso porque isso muda a nossa conduta e caracteriza o nosso paciente. Indivíduos com sobrepeso e obesidade, então, de novo, não se esqueçam desses indivíduos. Existem indivíduos que estão, sim, com obesidade sarcopênica, muita gordura e pouca massa muscular. O tratamento muda porque é o dobro da dificuldade, né? Perder peso e, na verdade, gordura sem impactar tanto no músculo. Então, no geral, a gente tem que escolher o que a gente vai trabalhar primeiro. Então, aqui é para mostrar para vocês que existe o problema, mas existe uma conduta. Existe uma avaliação nutricional específica, existe uma recomendação de carboidrato, proteína, gordura para cada quadro, para cada estratégia que a gente quer propor para o nosso paciente. Mas a gente nunca pode esquecer que existe um ser humano ali na nossa frente. E isso tem muito a ver com a nossa conclusão, que eu deixei aqui em formato de imagem, exatamente para a gente entender que a personalização do nosso cuidado, ela pode passar por mecanismos mais modernos, como metagenômica, metabolômica, onde avalia alguns compostos relacionados ao nosso metabolismo, o microbioma, mas a personalização também é uma personalização do cuidado, de entender o hábito de vida, coisa simples, se faz ou não atividade física, se o paciente tem algum receio ou não de fazer algum tipo de atividade física, qual é o estado emocional desse indivíduo. Aí sim a gente vai conseguir unir tudo isso. Não adianta nada eu ter um teste, um exame incrível ali do paciente e não ter um olhar humano para aquele paciente. Então, como que a gente vai unir o contexto ali emocional do nosso paciente para a gente realmente conseguir determinar e construir uma conduta específica para aquele paciente, que seja personalizada, dentro dos hábitos de vida, do histórico emocional, cultural, da percepção dele, da idade dele. Então, esse é o profissional que vai ser um profissional muito bem sucedido e estruturado dentro da nutrição oncológica. O que consegue, primeiro, além das partes técnicas, entender que existe um ser humano ali na frente dele. Então, nunca desassociem o indivíduo da doença, do diagnóstico.
E sim, os indivíduos com câncer devem ser saudáveis, devem ter qualidade de vida, devem viajar, devem trabalhar, devem lutar por isso. E é para isso que a gente está aqui, para melhorar o estado nutricional, para melhorar a resposta ao tratamento, para estimular o controle dos sintomas, tá? Que a gente pode conversar isso em um segundo momento. Existem estratégias para cada controle de sintomas, que são feitos juntos ali com a equipe médica. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu agradeço todos vocês. Guardem como mensagem. Atenda um paciente um dia como vocês quisessem que vocês fossem atendidos. Como eu brinco assim, como é que você quer que sua mãe e seu pai sejam atendidos? É dessa forma que a gente tem que atender esse paciente, para fazer o melhor para ele. E o que tiver, o que seja melhor para ele, não necessariamente para a gente. Às vezes a nossa conduta é incrível, a gente lê muito, estuda muito, mas não consegue aplicar aquilo com aquele paciente e está tudo bem, está tudo certo. Muito obrigado e quem tiver alguma dúvida, a gente vai bater um papo agora. Parabéns, Lucas, pela sua aula. Excelente aula. E eu adorei os seus slides, muito didáticos, chamativos, muito bom. Vamos conversar agora um pouquinho. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, o Lucas está aqui à disposição para a gente bater um papo. Você quer que eu feche o compartilhamento? Acho que sim. Melhor, né? Eu vejo as pessoas. Isso. Deixa eu tornar. Boa, eu vi uns chats aqui. Tá, obrigada pelo anfitrião. Maravilha, me agradeceram aqui pela aula, muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Enquanto o pessoal vê se tem alguma dúvida, eu tenho uma dúvida para te perguntar, Lucas. O meu pós-doc agora é até em metabolômica. Ai, a gente está fazendo uma análise exploratória, né, do plasma de mulheres na pós-menopausa, com depressão e sem depressão, e mulheres na pós-menopausa e pré-menopausa, para avaliar os metabólitos e ver se existem metabólitos específicos da depressão nessa população. E esses testes de nutrigenética que vocês fazem, né, para avaliar o paciente com câncer, eles são exploratórios ou vocês têm genes específicos que vocês solicitam para avaliar? Hoje, o que a gente tem, né? É muito legal esclarecer isso. Para quem não está muito relacionado com isso, a gente tem testes de painel de mutação hereditária e testes de nutrigenética. Então, até para quem está aqui na sala e não tem tanta experiência, a diferença de uma mutação que aumenta diretamente o risco de ter câncer para um polimorfismo é a frequência e a penetrância que tem na população. Ou seja, os polimorfismos, para a gente falar que um polimorfismo, que é o que a gente avalia no teste de nutrigenética, aumenta o risco de ter alguma doença, a gente tem que avaliar vários, porque a gente tem uma baixa penetrância, tá, nessa população. E eles são muito frequentes, esse é o segredo. Então, tem muita gente que tem. Então, na verdade, fica difícil a gente falar, isso aumenta o risco de ter câncer, por exemplo. Uma mutação é pouquíssimo incidente, só que quando ela é presente, ela aumenta diretamente o risco daquele paciente ter câncer. Então, a mutação, a gente fala, esse indivíduo, assim, quase que 100% vai ter algum câncer ao longo da vida por conta daquilo. O que a gente avalia, respondendo mais especificamente a sua pergunta? Então, nos testes de nutrigenética, as empresas trazem hoje painéis mais gerais, tá? E hoje em dia, a gente não consegue falar assim, olha, faça só esse polimorfismo, porque o ideal é ter vários, né? E esses painéis, no geral, tem genes relacionados à obesidade, deficiência de vitaminas, risco de diabetes, hipertensão, painel de detoxificação. O que é mais importante para um nutricionista que quer pensar na oncologia, para um profissional na onco? A gente olha muito o perfil de vitaminas e minerais, porque isso modifica a forma com que aquele indivíduo metaboliza algumas coisas, e o perfil de detoxificação, que é o mais importante. Então, capacidade detox hepática, antioxidantes, por exemplo, enzimáticos, como que eu mostrei. Então, esses são os mais importantes. Tem alguns estudos já mostrando, e para quem é mais aí do mundo da pesquisa, já com
mostrando associações mesmo, então com razão de chances ali, com aquelas análises de razão de chances e tudo mais. A gente já tem algumas coisas assim, mas hoje a gente vai muito pelo racional do mecanismo, né? É por isso que a gente não consegue afirmar corretamente ali. Então, eu acho que, respondendo especificamente, a gente olha painel de vitaminas, por exemplo, o ácido fólico, né? A gente tem o MTHFR, que é um polimorfismo que muda a atividade da enzima que converte ácido fólico em metilfolato, que é a formativa. E isso muda o padrão de metilação desses indivíduos. Então, tem 2 pontos. Vamos entrando na nutrigenética, né? Eu começo a falar e não paro mais. Entrando na nutrigenética, se eu tenho um indivíduo que ele tem esse polimorfismo, ele vai ter uma atividade reduzida. Então, teoricamente, esse indivíduo lá dentro da célula dele, pode ser que ele não esteja usando o ácido fólico da forma correta. E como a gente sabe que as vitaminas, os minerais geram impactos genéticos, epigenéticos e tudo mais, a gente muda toda essa alteração celular ali. Então, é muito por essas vias que a gente faz. Ah, Lucas, então vamos dar formativa para todo mundo, vamos dar metilfolato para todo mundo. Não, porque se o indivíduo ele não tem um polimorfismo e ele tem um histórico de câncer grande na família, eu estou mudando muito aquele padrão de metilação ali, dando algo tão ativo ali. Então, não quer dizer que se você não fez o teste de nutrigenética, a gente vai fazer aquela prescrição receita de bolo, sabe? Não dá muito certo, sabe? Então, acho que eu respondi sua pergunta. A gente busca painéis específicos, a gente não avalia tudo. Na metabolômica eu acho incrível, né? Tá crescendo muito. Eu acho que igual o microbioma, a gente não tem tantas coisas muito bem estabelecidas, né? Então, é análise exploratória, é muito disso. Muito bom. Posso falar uma coisa? Uhum. Falando na nutrigenética, gente, um paciente que vai fazer um teste desse, ele tem que ser triado. Tem clínicas que hoje em dia estão fazendo tipo tudo para todo mundo. Não é aceitável um paciente em tratamento, principalmente os metastáticos, fazerem um teste desse. Não tem aplicabilidade. Onde eu uso esses testes? Um paciente em prevenção, ele não tem câncer, ou um paciente em pós-tratamento. Um paciente que não está com tratamento ativo, ele teoricamente está ou ele está curado, porque ele diagnosticou muito no início, ou ele está com uma doença tão controlada, mas tão controlada, que ele quer investir em algo a mais. Aí sim, mas tem que ter critério. Tem paciente que nem tem emocional para saber sobre isso. Perfeito, muito boa dica. Que a gente hoje em dia, né, ainda mais quando a gente está numa patologia grave, a gente fica psicologicamente afetado e às vezes à mercê de orientações que nem sempre são válidas E aí o paciente vai fazer. vai com certeza, Ele né? vai plantar bananeira, ele vai fazer. Eu brinco, a gente A fala para gente ele tem que plantar ser, bananeira e a gente tomar. sempre tem que ser justo, principalmente numa situação dessa, né? Outra Exato. coisa bem interessante é que o hereditário é muito inferior, né, às tendências dele, 5 a 10% só. É super pouco. Claro que isso é geral. Se a gente pegar, tem tumores que são pouco incidentes na população, tipo rim, testículo, por exemplo, são tumores pouco incidentes, e aí, nesses, parece que existe uma contribuição um pouco maior, dependendo do tipo de tumor. Mas, no geral, é pouco incidente, sim, mas a gente tem que ficar atento para orientar. Está mudando muito, viu? Tem muito paciente jovem, é uma coisa bizarra. Jovem, sem mutação hereditária, com câncer. E aí? Que mostra a importância da nossa profissão, né? Que é o preservar, né? O pré-tratamento para você não vir a ter. A importância da prevenção e alimentação faz parte. Exatamente, Eu exatamente. trabalho muito também com probiótico, com microbiota, estou até escrevendo uma revisão sobre isso. E existem probióticos específicos, às vezes, para diarreia. Hoje em dia até existem psicobióticos, que são próprios para o humor, etc. Existem probióticos próprios para melhorar os sintomas do câncer, para diminuir a inflamação da parte de cancerígena. Existe isso?
que a gente tem hoje, né? Esse é a busca incessante da indústria, né? Por encontrar algum probiótico para isso. Hoje a gente sabe que, vamos separar, eu adoro aquela frase, aonde o paciente está. Paciente em tratamento, paciente em quimioterapia, eles têm imunossupressão, ou seja, queda do sistema imune, porque a quimioterapia gera uma supressão ali da medula, né? A parte branca do sangue diminui muito, neutropenia, né? Queda de leucócitos também e tudo mais. Então, esses pacientes a gente não pode usar, não é que não pode, né? Na verdade, não tem recomendação de segurança para usar um probiótico com paciente em químio, porque muitas vezes eles podem ter essa imunossupressão. Ah, Lucas, quando eu prescrevi não estava. Ok, ele faz um ciclo essa semana, daqui 21 dias ele vai fazer o hemograma, tá lá embaixo. Então, é muito difícil a gente controlar isso. Não existem probióticos específicos, mas parece que o padrão e algumas bactérias específicas podem piorar esse desenvolvimento da doença. Então, eu acho que não é muito relacionado ao que a gente vai dar, mas é relacionado ao o que o indivíduo tem na própria microbiota. Claro que eu tenho um indivíduo com exame ok, ele está fazendo uma químio que não é muito imunossupressora, ele está com diarreia. Talvez a gente pode usar pontualmente. O cuidado é, hoje tem tratamentos, lembra que eu falei que o câncer é uma doença que suprime o sistema imune, ele engana o sistema imunológico? Tem tratamentos que querem sensibilizar o sistema imune, que é o que a gente chama de imunoterapia, para falar células do sistema imune, atuem e eliminem o tumor. Esses tratamentos, quando o paciente usa probiótico junto, ele responde pior. É incrível. Tem Interessante. estudo mostrando isso, é bizarro, assim. E o que faz eles responderem melhor? Consumir mais fibras. Eu vou te mandar os artigos depois, se quiser. Sim. Comer mais fibras, Então, o prebiótico, né? prebiótico. Então, é muito mais de trabalhar com prebiótico, é muito mais de ter uma dieta adequada, e de melhorar essa saúde intestinal. Isso a gente tem mais evidência. Perfeito. Só mais uma pergunta. Esses pacientes, né, são muito catabólicos, então acabam perdendo massa muscular, a importância então de se manter o exercício físico mesmo durante o tratamento. E acho que é uma pergunta frequente, né? Qual o ideal de proteína? Porque dizem que se a gente oferecer em excesso, você pode até piorar, né, a proliferação celular cancerígena, mas se você não der, o paciente está em catabolismo. Quais são as orientações atuais quanto a isso? Tem dois momentos. Tem o guideline e tem a prática clínica real, vida, né? Sim. Não é que eu sou contra guideline, tá, gente? Guias, não é isso, mas eu acho que é muito diferente na prática. O que a gente tem de recomendação, guideline e tudo mais das grandes sociedades? 1 a 1,5 de proteína. Na prática, paciente com 1 grama de proteína por quilo de peso, ele vai catabolizar. Não dá muito certo. O que eu uso? O que a gente tem visto melhores respostas? 1,5 gramas de proteína, tá? Com a ressalva que tem que ajustar o valor calórico. Ou Uhum. seja, não adianta dar proteína, aminoácido, HMB, usar tudo com foco só na proteína. Se não ajustar a caloria da dieta, não vai funcionar. Então, vamos pensar no paciente mais emagrecido. A gente tem recomendação, sim, para melhorar a síntese proteica, de trabalhar com a dieta mais hiperproteica. Dá para chegar até umas 2 gramas, não tem problema. A questão é a tolerância. Indivíduos mais jovens toleram melhor. Indivíduos mais velhos, pelo próprio envelhecimento, têm dificuldade. Dá para usar suplemento, whey. Eu odeio aqueles suplementos prontos que essas grandes indústrias vendem, porque eu acho que é muito tranqueira. Uso com alguns pacientes, mas eu acho que é tipo eu falar de produto ultraprocessado e dar um suplemento de garrafinha que custa um valor que às vezes é até caro, você tem que dar 2 daquele por dia, não acho legal. Então, eu Concordo. trabalho o máximo com a comida e uso proteína, uso até aminoácidos se o paciente não tolera proteína, tá? Mas primeiro a proteína, uso módulo de proteína e ajusto a dieta.
Então, isso a gente tem recomendação de usar. E a outra dúvida que é, se a gente dar mais proteína, talvez a gente estimule mais vias de crescimento celular. Isso pode acontecer com várias coisas, tá? Então, como o tumor ele tem alterações metabólicas, ele estimula, ele consegue usar sim aminoácidos ali para a produção de energia. É algo bizarro, que aí por isso que entra a glutamina, né? Por isso que a gente não tem recomendação de ficar dando glutamina para paciente oncológico. Mas se eu não adequo o estado nutricional, o próprio músculo cataboliza para entrar naquelas vias ali, entendeu? Então você arranca aminoácidos ali, então é algo super complexo. Então hoje a gente não usa muito isso, então assim, não tem recomendação de não dar proteína para o paciente oncológico. O que a gente toma cuidado é para pacientes com metástase, ou seja, já tendo uma doença mais avançada, de não dar tanto, tipo, HMB, tanto aminoácido tipo leucina, que vai diretamente estimular vias de mTOR, vias ali importantes. Não que quando a gente dá proteína, a gente não estimule, mas concorda que eu estou dando a proteína e o corpo dele que vai decidir para onde está indo aquilo? Eu não estou dando a proteína que já tem, tipo leucina, que é um aminoácido importante ali para a síntese muscular, e dando mais um aminoácido isolado, entendeu? É diferente, tá? Então a gente toma esse cuidado. Mas sempre o estado nutricional é o nosso foco. O que está crescendo é talvez a gente fazer estratégias para reduzir mais carboidrato. Então isso está crescendo um pouquinho. Em períodos curtos, tem algumas estratégias, mas em grandes centros de tratamento não dá para fazer isso. Bom, e o corpo humano trabalha de forma similar, né? Então, assim, a gente precisa do carboidrato como primeira fonte de energia para a gente usar a proteína para a estruturação corporal, né? Então, Exato. mesmo depois do exercício, você vai dar proteína, tem que dar um pouquinho, pelo menos, de carboidrato para o paciente conseguir que seja anabólico e que cause o ganho de massa muscular, né? Exato. Então, a proteína por si só, se for só ela vai ser usada como forma de energia e acaba não tendo o objetivo principal, que é ganho de massa magra. Então, sempre uma dieta completa de macronutrientes e tudo mais para conseguir. É o que tem mais recomendação. Eu tenho paciente esses dias 4 vezes por semana com personal, já teve um câncer de mama bem inicial, receptor hormonal positivo, ela é jovem, tem uma vida super tranquila, 4 vezes por semana, sabe? Mega saudável até. Aí quando a gente foi ver a composição corporal, massa muscular lá embaixo. Ou seja, ela está treinando há tanto tempo, o grande problema era a dieta. Ela ficava uma neura de comer, porque teve câncer, não sei o quê, que a restrição calórica ela era tão grande, mas tão grande, que ela não construía, ela não recuperava, ficava não tinha por onde construir, né? Não tinha. Sabe o que ela chamava de porcaria da dieta? Coisas que tinham carboidrato. Eu não como porcaria. Às vezes eu como uma porcaria. Mas o que é porcaria? Arroz, batata. Eu falei, meu Deus, socorro. Então não dá, entendeu? As pessoas estão meio carbofóbicas. Perfeito. Mais uma pergunta minha. A gente vê que o principal tumor masculino é o tumor de próstata, o feminino é o de mama, o terceiro feminino é o de útero, né, ovário. Ou seja, os hormônios sexuais influenciam muito no aparecimento de tumor? Complexo, né? Doido e dá um medo, não dá? Eu sei. Eu passo por isso todos os dias. Principalmente quando a gente fala de reposição hormonal, né? Que está muito na moda. Pois é. Assim, o hormônio propriamente dito, dependendo da mulher, isso piora, né? Então, o que a gente tem em mama, tumores ginecológicos em geral, né? Femininos. A gente tem hoje que, por exemplo, o estrogênio, dependendo do perfil de bactérias que essas mulheres têm, elas ficam mais expostas a esse hormônio. E toda célula de mama, por exemplo, tem receptor hormonal, que bom, né? Mostra que é uma célula da mama. E aí, dentro do quebra-cabeça da vida, exercício, estresse, obesidade, qual o problema? As mulheres que têm tumores femininos ginecológicos, no geral, são sobrepeso e obesidade. Se é eutrófica, tem mais gordura corporal. Toda mulher. Todas, assim, dificilmente. A gente sofre. Vocês sofrem. E essa gordura corporal,
também muda a forma com que a gente metaboliza esses hormônios e a resistência à ação disso tudo. Então, não é que o hormônio sozinho vai causar, mas ele tem um papel importante. Se a gente pega uma mulher com histórico de vida muito ruim e ela usa um hormônio, por exemplo, talvez dentro daquele contexto o hormônio ele foi mais um coadjuvante ali. Então tem que avaliar sim, esses tumores eles são, vários deles têm um papel de crescerem a partir do estímulo do hormônio, mas não é só o hormônio, não é o hormônio que causou câncer, entende? Ele usa aquilo ali como uma via de crescimento, mas não necessariamente foi ele. Mas sim, a gente tem uns artigos mostrando que tem que tomar cuidado com a reposição hormonal, por isso que mulheres que têm histórico familiar de câncer ali bem grande não devem fazer. Tem quem faça, e aí... Não, hoje em dia é raro. É bom fazer a reposição quando você entra na pós-menopausa, por causa da sintomatologia, né? Total. Mas tem que se avaliar. Fogachos, o estresse, a falta de sono, mas sempre tem que ter. Eles sempre avaliam, né, a incidência na família de câncer de mama. E se tem, normalmente não se prescreve por esses motivos. Perfeito, Lucas. Muito obrigada. Sua aula foi maravilhosa. Feliz, Foi um claro. prazer estar aqui com você. Espero que todo mundo tenha gostado. E até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigado, gente. Fico muito feliz pela presença de todos. À disposição, tem meu Instagram no chat. E é isso. Fico à disposição. Se tiverem dúvidas, pode mandar. Obrigado pela instituição, pelo convite. Foi um prazer, viu? A gente que agradece. Um abraço. Tchau.